Hoje é 5 de maio de 2020, são 8 horas e 56 minutos. Nós vamos falar agora a parte final da aula do processo legislativo sobre o processo legislativo das leis ordinárias. Então vamos lá. Vou repetir para vocês, ok? Então, o processo legislativo tem início com a propositura de um projeto de lei pela pessoa que detém a iniciativa legislativa. É enviado à casa iniciadora, passa pelas comissões e é levado a plenário. Se o plenário rejeitar, arquiva-se e aplica-se o princípio da repetibilidade, mas aqui a repetibilidade ela é relativa, conforme dispõe o artigo 67. Ok? Por que relativa? Porque se a maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal assim desejar, podem propor novo projeto de lei com a mesma matéria rejeitada pela Casa Iniciadora. Aprovado o projeto de lei pela Casa Iniciadora, ele é remetido à Casa Revisora. Se a Casa Revisora rejeitar na íntegra o projeto de lei, ele será arquivado e sobre ele aplicar-se-á o princípio da irrepetibilidade relativa novamente. Agora, se a Casa Iniciadora aprovar o projeto de lei, sem emendas, ele seguirá ao Presidente da República para sanção ou veto. O problema todo está se a Casa Revisora aprovar o projeto de lei com emendas. Neste caso, as emendas retornarão para a Casa Iniciadora para aprovação ou não. Se a Casa Iniciadora aprovar as emendas, então o projeto de lei emendado será remetido ao Presidente da República para sanção e veto. Se a Casa Iniciadora rejeitar as emendas, o projeto de lei sem aquelas emendas será remetido ao Presidente da República para sanção e veto. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo. Beleza. Aí, presta bastante atenção agora. Deixa eu só pegar aqui a Constituição, que nós vamos precisar usar um artigo aqui. Onde é que está a Constituição? Aqui. Tá. Então, vamos usar a Constituição aqui. Vamos lá. Vou deixar aqui de lado a Constituição agora. Cadê o slide? Estou perdido aqui. Beleza, está aqui. Então, olha só. Quando o projeto de lei é encaminhado ao Presidente da República, o Presidente da República pode sancioná-lo ou vetá-lo. Se o Presidente da República vetar, aí é interessante, que o Presidente da República ele pode vetar parcialmente ou ele pode vetar integralmente. Eu costumava dizer que eu jamais tinha visto um projeto de lei ser vetado integralmente pelo Presidente da República. Só que na semana passada, se não me engano, o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Solange, chama como um cafezinho para mim, por favor. O Presidente da República, ele vetou na integralidade um projeto de lei que regulamentava a profissão de historiador. Ok? Então, veja só, o Presidente da República chegou e vetou na íntegra. Pá! Por que ele veta? Então, aí, nós temos dois tipos de vetos, tá, ok? Nós temos o veto político e nós temos o veto jurídico. Dá uma olhadinha aqui no artigo 66 da Constituição. Ó. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto ao Presidente da República que, aquecendo, sancionará. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, se o Presidente da República entender que o projeto, no todo ou em parte, é inconstitucional, ele vai vetá-lo, e esse é o veto jurídico. Novamente, é um exercício do controle prévio de constitucionalidade exercido pelo Presidente da República, ok? Por que é prévio? Porque eu ainda não tenho a lei, ok? É projeto.
Então, o presidente da República olha o projeto e fala, não, eu não vou sancionar isso aqui, porque se eu sancionar isso daqui, isso aqui é inconstitucional. Ok? Então, esse é o veto jurídico. Tá? O presidente da República considera no todo ou em parte inconstitucional aquele projeto de lei e vai lá e veta por considerar inconstitucional. Gente, o veto do presidente da República ele tem que ser motivado. O que é um veto? O que é um ato motivado? Quem sabe? Tem que explicar o porquê ele está vetando. Exatamente, ele tem que explicar por que ele está vetando, tá ok? Então, está aqui. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, se ele considerar contrário ao interesse público, aí ele vai fazer um veto político. Veja bem. Muito obrigado. Ele não vai dizer que aquilo que ele está vetando é inconstitucional. Ele vai dizer é constitucional, mas não é contrário ao interesse público. Então é questão de política. E ele vai lá e veta. Um exemplo para vocês. O Código de Trânsito Brasileiro, quando ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele proibia as motos de passar no meio dos carros. Ele dizia que as motos tinham que ocupar o espaço de um carro. Ou seja, a moto não podia cortar. Vocês andaram na avenida, aqui na Baté mesmo, né? A moto vai cortando todo mundo, né? Em São Paulo, 23 de maio é uma beleza, né? Você pega a avenida assim, você vê que elas vão uma atrás da outra, né? E aí de você pegar uma moto daquela, hein? Que os outros vêm atrás que nem enxame de abelha, né? Bom, o Código de Trânsito Brasileiro, ele proibia as motos de passar no meio dos carros. O que o presidente da República fez? Vetou esse dispositivo. Quando ele vetou, tornou obrigatório, tornou proibido, permitido, tudo bem? Entenderam o que eu estou falando? Agora, a República, quando vetou esse dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro, ele entendeu que o dispositivo era inconstitucional? Não. Ele entendeu que o dispositivo ia contra o interesse público. Então, são essas duas espécies de veto. O veto jurídico e o veto político. O veto jurídico... Professor, mas o Código de Trânsito ele já estava em vigor e o presidente foi lá e vetou um dispositivo? Não. Veja bem. Não. Um novo Código de Trânsito. Não. É que assim, o atual Código de Trânsito brasileiro, eu acho que ele tem uns 20 anos, tá? Ele é de, tá. Eu não sei aí qual é a data dele, a gente pode pesquisar aqui, tá? Mas o atual Código de Trânsito brasileiro, ele não é muito velho, entendeu? O que não podia a moto ultrapassar era o antigo, Código de Trânsito antigo, isso? Ele é de 2003. O anterior a esse. Ele é de 97, entendi. Tá ok? O Instituto Código de Trânsito Brasileiro. Eu acho que, eu não sei, agora você me pegou, eu não sei se já existia o Código de Trânsito Brasileiro ou se não existia, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Né? Tá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Existiam algumas leis, umas leis que tratavam, mas eram leis esparsas, tá? Existiam várias leis e decretos-leis que regulamentavam o trânsito no Brasil. Aí veio o código e consolidou, né? Criou um código de trânsito e vetou e derrubou e revogou todas as outras leis, ok? Só que esse código de trânsito, ele dizia que a moto tinha que ocupar o espaço de um carro. Entendeu? Esse dispositivo foi revogado. Quando esse dispositivo foi revogado, quer dizer, a moto não precisa ocupar o espaço de um carro. Então a moto pode passar no meio dos carros. Estão entendendo? O professor, e o veto motivado, ele pode ser motivado politicamente e juridicamente juntos, né? Se quiser, não precisa ser um ou outro. Pode ser um e outro também, né? Eu estou lendo aqui a mensagem de veto do Código de Trânsito Brasileiro, está falando aqui: comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, decidi vetar parcialmente por inconstitucionalidade
e contrariedade ao interesse público. Então, mas aí são vários dispositivos que ele vetou, né? Aqui, ó, o projeto de lei número 3.710, Então, mas ele está vetando... 93, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Isso. Ele vetou vários dispositivos, certo? Uhum. Mas esses dispositivos, todos eles, ele vetou motivos do veto do Código de Trânsito Brasileiro. Lá, Eu entrei razões do veto. no Código de Trânsito pelo site do Planalto, daí tem mensagem de veto em cima, né? Eu cliquei Tá aqui, e ó, abri outra mensagem de página. veto, ó. Tá aqui, ó. É isso. Comunica a Vossa Excelência que nos termos para de vetar parcialmente inconstitucional e contrariedade e tal. Aí ele vem falando, tá vendo? Papá, entendeu? Se você olhar aí, vai ter aí uma hora que vai dizer que o moto tem que ocupar o espaço de um carro, tá? Eu não sei o que é. Só que, veja bem, aí é a mensagem de veto, tá ok? Só que... É o artigo 56. É proibido ao condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores a passagem entre veículos de filas adjacentes ou entre a calçada e veículos da fila adjacente a ela. Qual que é? Artigo 56. 53, 56. Beleza. Agora, olha só. Aqui é a mensagem de veto. Agora, quais são as razões do veto? A razão do veto tem que estar explicitada, entendeu? A razão do veto, tá vendo? Ao proibir condutor de motocicleta a passagem entre veículos e filas adjacentes, tá vendo? Dispositivo não restringe sobre maneira de utilização desse tipo de veículo, entendeu? Em todo o mundo, é largamente utilizada conforme garantia. Quer dizer, as razões estão aí. Ali no cabeçalho, ele falou que ele tá vetando por inconstitucionalidade e por contrariedade de interesse público. Aí tem cada dispositivo que ele veta, ele tem que dar razão, tá vendo aqui embaixo, ó? Uhum. Tá? Aí ali que vai estar se ele é inconstitucional, se ele é político, tudo bem? Entendi. Eu penso que se ele entender que é inconstitucional, ele já pode pular o político, né? Porque se é inconstitucional é contra o interesse, concorda? Exatamente. Tá? Agora, a minha pergunta para os senhores é: o que acontece com o veto? Porque olha só que interessante. O presidente da República vetou. Tá. Se ele vetar integralmente, o veto da lei integral vai voltar. Olha só, ele tem 40. Olha bem, gente. Ele tem 48 horas para comunicar ao presidente do Senado Federal, que no caso é o presidente do Congresso, tá ok? Quando a gente fala presidente do Congresso Nacional, é o presidente do Senado. Olha que interessante. Se o cargo de presidente da República e se o cargo de vice-presidente da República ficar vago, quem que assume a presidência da República? Presidente do Congresso? Não. Da Câmara? Presidente da Câmara dos Deputados? Presidente da Câmara dos Deputados, que são representantes do povo, tá? Rodrigo Maia. Agora, quem é considerado o presidente do Congresso Nacional? O Davi Alcolumbre, do Senado? Aí é o presidente do Senado. O presidente do Senado. Exatamente. Então, entende-se que quem é presidente do Congresso é o presidente do Senado. Mas se o cargo de presidente de vice ficar vago, quem assume é o presidente da Câmara. Porque o presidente da Câmara que é o representante do povo. Tudo bem? É. E se o presidente da Câmara não puder assumir? Presidente do Senado Federal. E se ele não puder assumir? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Perfeito. Foi o que aconteceu ano passado, né? Porque tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado eram candidatos à reeleição. Se eles assumissem, eles não podiam se candidatar. Então, toda vez que o presidente da República, Michel Temer, saía do país, o presidente da Câmara e o presidente do Senado saíam também, porque daí eles não assumiam, assumia o presidente do Supremo. Né? Coisas de Brasil, né? Mas vamos lá. Então, veja bem, gente. Vetado o projeto de lei. Agora, e se o veto for parcial?
que acontece? Como no caso do Código de Trânsito, que vetou alguns dispositivos. Então, olha só. Aquilo que não foi vetado segue para promulgação e publicação, tudo bem? E os dispositivos que foram vetados vão retornar para o Congresso Nacional. Gente, o veto ele tem que pegar um artigo inteiro, um inciso inteiro, um parágrafo inteiro. O veto ele não pode pegar um pedaço do caput só. Tá legal? Isso é muito importante vocês saberem também, tá? Quer ver, ó? A Constituição fala aqui, ó. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Eu não posso vetar parcialmente o texto de uma linha. Tudo bem? E aí é um exemplo bem simples. Vamos supor que uma linha está escrito assim: não é permitido fumar nas escolas. Se ele quiser vetar tudo, ele veta. Mas ele não pode vetar só o não. Porque se ele vetar o não, como é que vai ficar? É permitido fumar nas escolas. Aí ele muda o sentido. Aí isso não pode, entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Tá? Então, quando o presidente da República veta, vocês vão ver que ou ele veta o artigo inteiro, ou ele veta o parágrafo inteiro, ou ele veta o inciso inteiro, ou ele veta a linha inteira. Mas ele não pode vetar metade do parágrafo, metade da linha. Ah, só vou vetar só a parte final do parágrafo. Não pode. Tem que vetar o parágrafo todo. Tá ok? Então, olha só. Se o projeto de lei sofre um veto parcial do presidente da República, a parte que não foi vetada, a parte que foi aprovada, ela segue para promulgação e publicação. Agora, a parte vetada, o presidente da República tem que, em 48 horas, comunicar o presidente do Senado Federal que vetou. E aí, a partir dessa comunicação, a partir do momento que o Congresso Nacional recebe o veto, ele tem 30 dias para deliberar sobre o veto. Tudo bem? E olha aqui, ó. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas o presidente do Senado os motivos do veto. O veto parcial somente abrangerá texto integral. Tudo bem. Parágrafo 4º. Ó, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado por maioria absoluta dos deputados e senadores. Então, olha só que interessante, gente. O veto do presidente da República ele tem que ser apreciado pelo Congresso Nacional em sessão unicameral em 30 dias e ele pode ser derrubado pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Qual é o instrumento que o Congresso Nacional vai se utilizar para exercer essa competência? Decreto legislativo, tudo bem? Decreto legislativo. Eu acho que aí, nesse caso, aí é um decreto legislativo, tá? Não sei se cabe a resolução do Congresso. Oi? Pode vetar um artigo e passar só o parágrafo? Então, se você vetar a cabeça do artigo, acho que tem que vetar tudo, né? Ele fica sem sentido. Né? Agora, né? Sim. Né? Tudo bem? Que tá falando em partes aí, sei lá. Não, veja bem, veja bem. O artigo, ele pode ser que ele tenha só o caput, tudo bem? Certo. Pode ser que o artigo não tenha inciso, não tenha parágrafo, tudo bem? Sim, daí sim. Exatamente. Agora, só estou vendo uma coisinha aqui, quero ver se eu acho para vocês aqui. Tá.
Então, olha só, se eu vetar o caput, eu acho que tem que cair tudo, porque não adianta vetar o caput e permanecer os incisos, concorda? Agora, eu posso manter o caput e vetar algum inciso, algum parágrafo, tá ok? Aí sim, aí sim. Tá? Então, olha só, o Congresso Nacional, é muito importante vocês entenderem isso, tá? Olha só, o Congresso Nacional, ele tem 30 dias a partir do seu recebimento para analisar, deliberar, analisar o veto, aí não é deliberar, né? Porque ele vai aceitar ou vai derrubar, ele mantém ou derruba o veto, tá ok? O presidente da República. Em sessão unicameral. O que é sessão unicameral, gente? Reúne todos os deputados e senadores juntos, tá ok? E aí, se a maioria absoluta do número de congressistas no Brasil, ou seja, eu somo o número de deputados e senadores, se a maioria deles entender que o veto tem que ser derrubado, então eles vão lá e derrubam o veto. Entenderam? Porque a última palavra é do Congresso Nacional. Entenderam isso ou não, gente? Sim. 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 Tá? Agora, e se a maioria absoluta não chegar à maioria absoluta? E se não conseguir voto de maioria absoluta? Aí o veto vai ser mantido. Tá ok? Se o veto é mantido, aí que é interessante. Fica do jeito que está. Agora, se o veto é derrubado, aí vai ser levado à promulgação e publicação o veto, tá me entendendo? Entenderam o que eu estou falando? Então, olha só, pode acontecer de um projeto de lei ser promulgado e publicado com vetos e depois vir uma promulgação e uma publicação posterior dos vetos que foram derrubados pelo Congresso. Entenderam? Sim. Ó, tá aqui, ó. Congresso Nacional 30 dias. Se superado o veto, vai para promulgação, tá vendo? Só que ele vai depois. O projeto de lei não fica esperando o Congresso Nacional deliberar sobre o veto. Está me entendendo? Não sei se estou sendo claro para vocês. Está. Tá? Professor, Pois não. se caso o Congresso Nacional ele não faz essa avaliação em prazo de 30 dias, ele pode fazer num prazo maior ou ele sanciona da mesma forma o presidente se não respeitar a análise, sanciona a sanção tácita, por exemplo? Então, isso é muito importante, Camila. Aí chegou um rapazinho aqui, ó. Rafa. Isso é muito importante porque é o seguinte, a Constituição fala que o Congresso tem 30 dias. Não, agora não. Se desligar aí vai cair meu computador. Está acabando aqui, eu te dou. Mas se você derrubar ali, ele cai. Assim, o Congresso Nacional ele tem 30 dias. O que acontecia? O presidente da República vetava e o Congresso Nacional ele não recebia o veto, Camilo. O veto era recebido pelo presidente do Senado, mas o presidente do Senado ele não remetia o veto, ele segurava o veto lá. Então, não era entendido que o Congresso tinha recebido o veto. E os vetos foram se acumulando, porque a Constituição fala também que a análise do veto tem que ser por ordem de chegada, tudo bem? Tem um dispositivo da Constituição que fala que o Congresso ele tem que analisar o veto por ordem de chegada pelo presidente da República. Então, se o presidente da República enviar um veto e depois enviar outro veto, esses vetos têm que ser analisados por ordem de chegada. Tá? Olha aqui, ó. Aqui, ó. O veto será apreciado em sessão conjunta. Se o veto não for mantido, será enviado para... O veto será colocado na ordem do dia imediata, sobrestados demais proposições até essa votação final. Tá? Então, a Constituição entende que os vetos têm que ser analisados por ordem de chegada. Só que, na verdade, o Congresso não analisava os vetos. Ficavam os vetos lá, ok? Aí, quando veio o governo Dilma, o presidente da República, né, a presidente da República passou a querer admitir os vetos, analisar os vetos.
Só que daí o que aconteceu? Ela teve que analisar os vetos que estavam lá atrás, que não haviam sido analisados. Aliás, teve até uma liminar do ministro Luiz Fux, ok? E pedindo o Congresso de analisar o veto da Dilma enquanto não analisasse vetos de projetos de lei que estavam há 10 anos lá parados. Eu até lembro que eu assisti uma sessão da Câmara, do Congresso, né, em sessão unicameral, eles estavam analisando o veto de um projeto de lei do Collor. Imagina, o Collor vetou um projeto de lei em 91, 92. Em 2015, eles estavam analisando o veto, 15 anos, 20 e poucos anos depois, né? Nossa, que absurdo. Não, eu fiquei, juro por Deus, mesmo. Eu fiquei pasmo, tá? Eu fiquei pasmo, mas foi isso que aconteceu. Porque quando o presidente da República enviava o veto, comunicava o veto para o presidente do Senado, o presidente do Senado não enviava o veto para o Congresso, porque quando o presidente do Senado envia o veto para o Congresso, dispara o prazo de 30 dias, certo? Se em 30 dias o Congresso analisar, ele não pode mais derrubar o veto. Então, o que o presidente do Senado fazia? Ele segurava o veto. Aí, quando o presidente do Senado quis derrubar um veto da Dilma, ele enviou de uma vez. Aí o Supremo falou, não, calma aí, pô. Agora você vai analisar os que estão lá atrás. Então, o Congresso teve que analisar um monte de vetos, tá? É claro que eles foram mantidos, né? Porque imaginou derrubar um veto 20 anos depois, né? Não tem razão. E aí foi lá e derrubou o veto da Dilma. Se não me engano, foi naquela questão dos royalties. Tá? Bom, derrubou o veto. Derrubou o veto. Então, aí vai enviar para promulgação do presidente da República e vai ser publicado. Tudo bem? Então, eu posso ter um projeto de lei publicado com vetos e depois os vetos serem promulgados e publicados posteriormente em razão de terem sido derrubados pelo Congresso Nacional. Entenderam isso ou não? Alguma dúvida? Professor, posso ter um projeto de lei publicado com veto e depois? E depois, o artigo vai estar saindo vetado. Aí depois derruba-se o veto e promulga-se, publica-se os vetos derrubados. Incorporados com os vetos. Isso. Só um segundinho. O Rafa. Tá. Eu estou dando aula aqui, cara. Eu já falo com você já. O caderno, acho que está aí o caderno. Ó. Tudo bem? Aliás, tem uma lei aí do Bolsonaro aí que foi que aconteceu isso. Vocês podem fazer uma pesquisa aí que vocês vão ver. Tá? Uma lei recente aí. Tá? Bom, antigamente, gente, essa votação, tá? Essa votação, ela era secreta, tudo bem? A votação ela era secreta, ou seja, você não sabia quem tinha votado ou não para derrubar o veto, tudo bem? Só que agora derrubaram, a Constituição foi alterada, tá? E agora essa votação não é mais secreta. Tudo bem? Entenderam isso ou não? Entenderam, gente? Travou. Será que o professor caiu? Caiu. Caí, mas já levantei. Voltou. Eu caí, mas eu levantei, aparentemente. Tudo bem? Então é bom que vocês saibam que, antigamente, tá? A votação unicameral do Congresso para derrubar o veto, ela era secreta, agora não é mais secreta. Tá? Ô, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, vocês têm que ler lá no texto do Vicente Paulo, que ele vai explicar direitinho para vocês. Tá? É muito detalhezinho, é muita pegadinha. Você lê lá, que lá vai estar escrinchado para vocês. Agora, olha só. O veto do presidente da República ele é sempre expresso e motivado, política ou juridicamente. Agora, a sanção não. A sanção ela pode ser expressa ou tácita.
O que a sanção expressa? É quando o presidente da República vai lá e sanciona. Diz que aprovou. Exatamente. Aliás, quando é de interesse do presidente da República, ele costuma fazer até uma cerimônia, né? Faz uma cerimônia lá, reúne todo mundo, estou aprovando uma lei e tal. Quem gosta de fazer muito isso é o Trump, né? O Trump vai lá, né? Assina e ele mostra a lei assinada por ele e tal, né? Aqui também acontece isso. Não sei se vocês se lembram, quando a lei Maria da Penha foi aprovada, foi sancionada, foi feita uma cerimônia de sanção. A própria Maria da Penha teve presente lá, tal, né? Então, Sim. geralmente, a sanção do presidente da República, quando interessa a ele, né, e quando a lei é importante, ele faz uma cerimônia, vai lá e sanciona. Agora, se o presidente da República não se manifestar em 15 dias úteis, aí a sanção é tácita, tá me entendendo? Uhum. Ou seja, quem cala consente. Se o presidente da República, em 15 dias úteis, não sancionar, entende-se que ele tacitamente aqueceu ao projeto de lei, e aí nós vamos dizer que a sanção ela é tácita. Tá ok? E aí o presidente da República tem que promulgar. Tá ok? Então, olha só. Aliás, eu acho que não está muito difícil acontecer isso, não, diante da briga que está aí, né, dos poderes, né? O projeto de lei aprovado pelo Congresso é encaminhado ao presidente da República para sanção ou veto. A sessão do presidente da República fica quieto. Passou 15 dias úteis, sanção tácita. Só que ele tem que promulgar. E se ele não promulgar? Porque ele pode estar de birra, né? Concorda? Ele pode estar de birra, né? E se ele não promulgar? Então aí o projeto vai ser encaminhado ao presidente do Senado, que tem 48 horas para promulgar. Tudo bem? E se o presidente do Senado não promulgar em 48 horas, encaminha-se ao vice-presidente do Senado. Agora, se o vice-presidente do Senado não promulgar também, eu confesso a vocês que eu não sei o que faz aí, né? Acho que daí fecha a República, porque, né? República das Deve Bananas. cair o projeto. Aí, uma vez, gente, eu tava visitando o parlamento inglês, tá? E aí o cara estava me explicando como é que funciona o parlamento inglês e tal. Ele falou assim, todas as leis aprovadas pelo parlamento têm que ser sancionadas pela rainha. A rainha tem que dar a sanção, né? Eu falei, e se a rainha não sancionar? O cara, como? Eu falei, e se a rainha... O cara não entendeu a minha pergunta. O cara ficou, não, como assim? Como? Pô, ela serve para isso, cara. Ela tem que sancionar, pô. Você vê como que é a cabeça, né, cara? O cara não entendeu, né, cara? Não entendeu, né? Que nem o cara que parou na vaga lá dos deficientes físicos e falou pro guarda. O guarda falou, você não pode parar aí. O cara falou, um minutinho só. O cara não entendeu também, como um minutinho só? Não existe um minutinho só. Não pode parar, entendeu? Deficiente por um minuto. Não existe isso, né? Então, lá não pode vetar, né? A rainha não pode vetar, ela tem que sancionar. Na verdade, é mera formalidade, né? Como é aqui a questão da promulgação, tá ok? O presidente da República, ele não tem aliás, a rainha lá, ela promulga, né? Ela não sanciona, né? Porque quem sanciona pode vetar. Olha o erro meu aí, ó. Né? Quem tem o direito de sancionar tem que ter o direito de vetar. A rainha não pode vetar, então ela não pode sancionar. O que a rainha faz lá é promulgar a lei. Tá? Todas as leis aprovadas pelo parlamento do Reino Unido são promulgadas pela rainha. Mas a rainha tem a obrigação de promulgar. Ok? É como o presidente da República aqui no Brasil também. Ele tem a obrigação de promulgar. E se ele não promulgar, então encaminha-se ao presidente do Senado Federal, que deverá fazê-lo em 48 horas. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente? Tudo bem. Já estourei o horário aí, né? Vocês estão reclamando do Chechel. Eu não quero competir com o Chechel, não. Ó, tem bastante matéria, tem bastante tema aí para vocês, tá? Dê uma estudada, assista a aula de novo, dá uma lida lá no texto lá do Vicente Paulo, que fala disso aí, tá? O esqueminha dele tá aqui. E estuda isso aí, tá? E quem não fez o trabalhinho ainda, manda um trabalhinho para mim que vai valer como instrumento parcial, aquele trabalho lá mesmo. Ok? E a prova não tem nada definido, tá?
Não tem nada, vieram me falar aí que não tem nada definido, tá? A prova, a rigor, continua sendo a semana que o departamento marcar. Nós não sabemos se vão voltar até lá, se não vão saber, então não tem nada definido ainda com relação à prova. A hora que tiver, eu vou ser o primeiro a falar para vocês, tá bom? Tá Tá ótimo. bom. Boa semana para vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Boa semana. Bom dia. Obrigado, Tchau, professor. tchau. Obrigada.